Quem já se aventurou a construir uma IA conversacional na AWS conhece bem aquele desafio, fazer a IA se lembrar de uma conversa. Pois é, hoje vamos mergulhar numa solução bem poderosa para isso: as novas APIs de gerenciamento de sessão do Amazon Bedrock. Olha, todo mundo já deve ter passado por isso, né? A gente tá lá no meio de um papo com uma IA, a conexão cai, ou simplesmente voltamos mais tarde e pronto. Ela esqueceu de absolutamente tudo. É como se a conversa nunca tivesse acontecido. Esse problema é super comum porque, na essência, muitas dessas interações são o que chamamos de sem estado, ou seja, não tem memória. E o motivo por trás dessa amnésia toda é que construir memória, o tal do estado, numa aplicação de IA é um baita desafio técnico. Normalmente, quem desenvolve precisa criar do zero seus próprios sistemas para salvar o histórico da conversa. E isso, claro, consome tempo, custa caro e muitas vezes simplesmente não escala direito quando a aplicação começa a crescer. É exatamente para resolver essa dor de cabeça que o Amazon Bedrock chega com essa nova solução. As APIs de gerenciamento de sessão são, na prática, uma memória pronta para usar. Elas dão um jeito integrado, seguro e escalável para que as aplicações de IA finalmente consigam se lembrar do contexto de uma conversa. E o que isso significa na prática? Bom, primeiro, a gente ganha a capacidade de salvar checkpoints em diferentes momentos de um fluxo de trabalho. É como salvar o progresso num jogo, sabe? Segundo, e isso aqui é fundamental, permite retomar conversas exatamente de onde pararam, mesmo se rolar uma interrupção. E terceiro, dá acesso aos logs da sessão, o que é ouro na hora de analisar o que aconteceu e corrigir alguma falha. E essa citação aqui ilustra perfeitamente o valor disso tudo. Imagina só um agente de viagens de IA ajudando a planejar uma viagem. Se a conversa cair no meio, o agente pode simplesmente continuar de onde parou, com todas as preferências de hotel, voo, tudo já salvo. Acabou aquela história de ter que repetir a mesma informação 1000 vezes. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos pro como. Bora mergulhar nos detalhes mais técnicos. Como exatamente essas APIs gerenciam o ciclo de vida de uma conversa, do começo ao fim? O processo todo pode ser quebrado nestes 5 passos principais. Olha só, a gente começa criando a sessão, depois vai armazenando os checkpoints para a conversa, recupera o histórico quando precisa e, no final, encerra ou deleta a sessão. Vamos passar por cada um deles agora. Bom, tudo começa com a chamada Create Session. A melhor analogia aqui é pensar que estamos abrindo um arquivo novo em branco para essa conversa. A API, então, devolve um ID de sessão único, que vai funcionar como a chave daquela pasta, e ele é essencial para tudo que vem depois. Aí, no meio da conversa, entra em cena a Put Invocation Step. Pensa nela como o botão de salvar. A cada passo importante da interação, é possível registrar o estado atual, salvando não só o texto, mas também imagens ou qualquer outro dado que seja relevante naquele momento. E quando a aplicação precisa, se lembrar do que foi dito, é aí que as APIs GetSession e GetInvocationStep brilham. Elas funcionam como um carregar jogo salvo, sabe? Elas recuperam todo o histórico para que a conversa continue exatamente de onde parou, com todo o contexto necessário na mão. E por fim, quando o papo acaba, existem 2 opções. A End Session é como se fosse um arquivamento da conversa, perfeito para quando se quer analisar os dados depois, mas sem adicionar nada novo. Já a Delete Session, o nome já diz, né? Apaga tudo permanentemente, o que pode ser muito útil para questões de privacidade de dados. É uma distinção bem importante para gerenciar o ciclo de vida desses dados. Certo, já entendemos a teoria, agora vamos para a prática. Como um desenvolvedor coloca isso para funcionar? Basicamente, a AWS oferece 2 caminhos principais, e é uma escolha interessante entre ter controle total ou mais conveniência. A escolha da implementação se resume basicamente a isso. Para quem quer controle máximo granular, o uso direto do SDK da AWS é o caminho. É para quem precisa ajustar cada detalhezinho. Por outro lado, para quem já usa o framework LangGraph, a classe Bedrock Session Saver oferece uma interface de mais alto nível que simplifica tudo, permitindo uma integração bem mais rápida. No fim, a decisão é um equilíbrio entre controle e conveniência. Mas calma, antes de sair codificando, tem alguns pontos, digamos, as letras miúdas, que são cruciais para qualquer projeto. Vamos dar uma olhada nesses detalhes importantes que todo mundo que desenvolve precisa saber. Segurança, claro, é fundamental. E a boa notícia é que ela já vem meio que embutida. Dá para usar as políticas do IAM da AWS para controlar nos mínimos detalhes quem pode acessar as sessões.
E mais, os dados são criptografados por padrão, com chaves da própria AWS, mas também existe a opção de usar uma chave própria do KMS para ter aquela camada extra de segurança. Outro ponto crucial são as cotas de serviço, as regras do jogo, por assim dizer. Como a gente vê aqui na tabela, existem limites importantes. São até 1.000 checkpoints por sessão e cada um pode ter o máximo 50 megabytes. Uma sessão que fica inativa expira depois de 1 hora. E talvez o mais importante, os dados só são mantidos por 30 dias. É essencial ter esses números em mente na hora de desenhar a arquitetura da aplicação. E vamos focar um pouquinho nesse número, 30 dias. Esse é o período máximo que os dados ficam guardados. Depois desse prazo, os dados da sessão são apagados automaticamente. Isso significa que, se for preciso reter essas informações por mais tempo, é necessário pensar numa solução de arquivamento separada. Então, o que fica de tudo isso? A gestão de estado em conversas de IA deixou de ser aquele obstáculo supercomplexo e se tornou uma funcionalidade integrada. Isso abre um leque de possibilidades enorme para criar aplicações mais inteligentes, mais robustas e, principalmente, com menos amnésia. A questão que fica no ar é: que tipo de conversas resilientes será possível construir com essa nova ferramenta em mãos?